De verdade, eu queria ter visto esse vídeo há pelo menos 8 anos atrás, que foi quando eu comecei a advogar efetivamente. Apesar de eu ter feito estágio por uns 4 anos no meu curso de Direito. Então hoje eu vou dar 3 dicas que eu entendo que são fundamentais para quem está começando. Uma do ponto de vista de precificação, outra do ponto de vista financeiro e outra do ponto de vista de network. Então, curte aí e bora pro vídeo. A primeira dica, que tem a ver com precificação, ela é muito importante porque você entender como seus honorários são cobrados são parte essencial daquilo que você será enquanto escritório. Eu digo isso porque no início da minha carreira, e eu de verdade ainda pago preço por isso em alguns processos, eu tinha uma visão muito pequena ou muito prematura da natureza do valor e da precificação dos meus honorários. Então eu imaginava que aquele valor que eu estava cobrando por prolabore já eram muito bons ou eram suficientes para poder pagar o aluguel do mês ou sustentar, mas não imaginava qual seria o impacto daquele processo ao longo do tempo. Uma lógica é simples. Se tem uma coisa que eu aprendi dentro da minha advocacia não adianta você ter muitos processos e não ter liquidez. Você vai acabar trabalhando demais, vai ficar sem tempo para poder pensar o seu escritório, para poder fazer relação, para poder prospectar, e aqueles processos que estão tramitando podem ser que não consigam te gerar receita em um curto espaço de tempo. Então você precisa planejar muito bem e muito mais do que isso, entender aquilo que realmente vale a pena você atacar, ainda que seja no início. Eu sei que você vai dizer, pô, Heitor, mas eu tô no início, eu preciso abraçar tudo. E a coisa não é assim. Pensa o seguinte, você acabou de se formar hoje e tem uma experiência na área do direito do trabalho, que não é o meu caso. Quanto tempo você gasta para poder fazer uma inicial relativa ao direito trabalhista, uma reclamatória ou uma defesa trabalhista? Se você vai fazer algo de natureza previdenciária ou se você vai fazer algo de natureza tributária, o tempo que você vai dedicar estudando sobre aquele determinado assunto, além de ser muito grande, só vai ser utilizado dentro daquele determinado processo. Por óbvio que conhecimento nunca é demais e é sempre bacana você estar estudando coisas novas, mas definitivamente é muito mais racional você se dedicar a estudos que vão te gerar algum valor e gerar valor para o seu cliente na hora de prestar um serviço. Então é muito importante que você tenha um planejamento, inclusive com relação à precificação. Precisa existir uma relação saudável entre aquilo que você prospecta e o valor efetivo na sua entrega. A segunda dica tem a ver com a parte financeira e a tal da previsibilidade. Eu vejo muitos ex-alunos e muitas pessoas que estão começando agora na advocacia ficarem muito preocupados com a questão financeira. Por quê? De verdade, no início a advocacia é como se fosse uma montanha russa. Então vai ter meses que você vai ter um faturamento muito bom e vai ter meses que você vai fechar no prejuízo. E eu não estou lhe desejando isso, é só que é assim para 98% das pessoas. E por que essa previsibilidade ela é muito importante? Para que você tenha tranquilidade para poder trabalhar. Tranquilidade definitivamente não é a mesma coisa de comodismo. Acontece que se você tem tranquilidade para poder trabalhar, você tem consciência daquilo que você está fazendo, você fica muito mais tranquilo consigo mesmo. E sua saúde mental, principalmente no início, é muito importante para que seu negócio consiga passar ali da zona da morte, que são os 18 primeiros meses, e continuar crescendo ao infinito e além. Então a sugestão que eu dou é a seguinte: quando você estiver fazendo o seu plano de negócio, quando você estiver montando ou estruturando o seu escritório, você vai fazer um levantamento mensal de despesas fixas e variáveis e você vai incluir o seu salário dentro dessas despesas. Afinal de contas, o escritório precisa, ainda que seja só você, te remunerar por aquilo. Eu te sugiro que você poupe grana por um determinado período e só comece o seu escritório quando você tiver esse caixa. Ah, Heitor, mas se eu começar e depois de 3 meses eu ganhar uma grana, que ótimo, você pode utilizar seu caixa para outras coisas e para poder investir, para poder melhorar, para poder de repente contratar se você está tendo muito volume. Mas a sugestão que eu te dou é: tenha sempre um caixa forte. Ele vai te ajudar a passar por momentos difíceis.
seja no momento de sua advocacia, seja em algum outro momento, afinal de contas a gente é profissional liberal e podem existir algumas variações tanto no escritório quanto na nossa vida pessoal. O caixa da sua empresa vai te dar a sobriedade para que você possa passar por momentos difíceis. Vai que eventualmente acontece uma pandemia. As pessoas que têm caixa vão passar melhor por esse momento, vão sobreviver. Existem momentos que você vai ganhar dinheiro e existem momentos que você vai sobreviver. Se você não tem caixa, você não sobrevive. Se você não sobrevive, você nunca ganha dinheiro. E a terceira dica é sobre networking. Networking precisa ser feito sempre, pessoal. E o que é fazer networking? Não é só você falar com a sua lista de contatos quando você quiser oferecer alguma coisa ou quando tiver algum tipo de demanda. O network precisa ser feito sempre. Então, se você está começando um escritório de advocacia ou pense em começar, depois que você já tiver definido qual é seu segmento de mercado, quais são seus pretensos clientes, eu tenho certeza que na sua lista de contatos no WhatsApp ou em qualquer lugar, você tem pelo menos 10 pessoas que você conhece ou pessoas que alguém que você conhece possa te indicar para você tomar um café, falar um pouquinho do seu trabalho e se colocar à disposição para eventuais necessidades. Mais do que isso, não necessariamente você vai tomar café e imaginar que o negócio vai ser gerado já num próximo contato. Isso precisa ser feito ao longo do tempo. Você sempre precisa fazer isso para que as pessoas possam se lembrar de você e se lembrar do seu trabalho. Outro ponto muito importante dentro de networking. Eu vejo muitos advogados recém-formados terem como único caminho de networking os eventos produzidos geralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, que são excelentes, mas para questões técnicas. Pode até ser que lá você consiga também, através de uma parceria ou através de uma indicação, produzir algum negócio. Mas de forma geral, os eventos da Ordem não servem para prospecção. Por quê? Lá só tem advogado. E a menos que a sua especialidade seja defender advogados em tribunais de ética ou de alguma forma prestar serviço para a advocacia, se você tem uma Law-Tech ou alguma coisa nesse sentido, não é só lá que você precisa estar. De novo, a Ordem desenvolve um trabalho muito bom de educação continuada que te ajuda de forma muito menos custosa do ponto de vista financeiro do que contratar um curso ou contratar um evento, mas lá não é o lugar que você vai obter mais resultados. Se eu pudesse indicar 2 locais em que você vai obter mais resultados são, número 1, eventos físicos que sejam direcionados para o seu nicho de cliente ou para o seu perfil de cliente. Então, muito mais do que, de verdade, até as redes sociais, eu acredito que no início da sua advocacia seja essencial você estar nesses eventos, para que você possa participar. Se você é advogado imobiliário, as feiras imobiliárias são um ótimo lugar para você estar. Lá nós temos corretores, lá nós temos construtoras, nós temos imobiliárias. E não necessariamente você vai lá só para poder vender o serviço de advocacia. Você precisa estar atento às projeções do seu mercado, às coisas que estão acontecendo. Então é muito bacana, por exemplo, que você, advogado, tenha consciência de eventuais linhas de créditos que podem ser concedidas a quem está comprando um determinado imóvel. Que você tenha consciência se as taxas de juros estão boas ou não estão, se o mercado está aquecido, se não está, se vale a pena. Enfim, todas essas questões são muito importantes para que você possa mostrar para o seu cliente no atendimento que você realmente sabe sobre aquilo, que você está consciente do mercado, que você está inserido naquele determinado mercado. Então, falar sobre as dores do cliente, falar e ter conhecimento sobre aquilo pelo qual ele está passando naquele momento, vai te gerar bastante autoridade dentro de um atendimento. Bom, eu adoraria ter escutado essas dicas antes, quando eu estava começando. A gente começa aos solavancos e eu acredito que realmente estar dentro da advocacia seja um aprendizado constante, né? Advogar é definitivamente não ter rotina, mas é muito importante que a gente sempre esteja disposto a estudar, disposto a falar sobre gestão em escritórios. Afinal de contas, a gente sai da faculdade técnico. A advocacia é uma das poucas profissões em que a gente se forma advogado e sai empresário, quando você decide montar seu escritório. Então, se você gostou dessas dicas, já deixa o seu like, compartilha com quem você acha que pode ser interessante. Se tiver algum assunto que você queira que eu falo sobre isso, quando comecei, ou se tem alguma dúvida aí que você pode nos enviar, é só deixar aqui embaixo.
Um grande abraço para vocês, espero que tenha sorte, que prospecte muitos clientes. Mais do que isso, espero que vocês estejam com muita saúde nesse ano de 2020. Um grande abraço, até a próxima.